Graças a Deus, louvamos ao Senhor por mais uma de oração. Louvado seja Deus por uma oportunidade única, exclusiva, que temos de nos prostrar diante do Senhor. Mais uma vez, nós estamos buscando o caráter do Senhor. E tem coisa melhor para nós, de que entender que o caráter de Deus, ele está vinculado a tudo aquilo que é justo, a tudo aquilo que é puro, a tudo aquilo que nós não colocamos valores monetários, econômicos à frente. Então eu quero, antes de orar por vocês, dizer para vocês que o que nós precisamos é dessa presença magnífica de Deus. Se nós buscarmos a face do Senhor, se nós valorizarmos essa presença, os milagres são necessários para aqueles que não têm fé. Mas para o que tem fé, doente ele glorifica, sem dinheiro ele glorifica, casado glorifica, sem mulher também glorifica. Não importa a cor da pele, não importa onde mora, não importa se a sua denominação é uma igreja de sapé, ou se é uma mega igreja, porque ele não está vinculado a números, mas a qualidade. E Jesus, nós temos falado, nós começamos a falar de exemplos de pessoas de caráter e mau caráter. Começamos no domingo para segunda, vocês lembram, falamos sobre o filho pródigo. Saiu pobre e voltou rico. Pobre quando o seu valor era o dinheiro, e rico quando o seu valor era o arrependimento. Caráter de Deus. Depois, nós usamos o testemunho de Saul, um homem ungido por Deus, o primeiro rei de Israel. Olha que privilégio. Ungido por um dos maiores profetas de santidade do Primeiro Testamento, Samuel. Não tem nada que depõe contra Samuel. Apenas uma questão de visão, quando ele olha na casa de Jessé, e Samuel acha que os irmãos, os filhos de Jessé fortes, um deles era o rei, e quando na verdade era Davi, era o mais fraquinho. E Deus manda ele não olhar para a aparência, porque Deus olha o coração. Quem não tem falha? Mas não era uma falha de conduta, de caráter. Era a ausência da visão. No momento em que ele queria fazer o melhor para Deus, segundo a sua visão. Deus não faz nada segundo a minha visão, mas segundo a visão que eu recebi dele. Porque não é eu que dito a regra, é ele. Provérbio 19, 21, os homens fazem os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Então, você viu o trágico fim de um homem que começa profetizando sem ser filho de profeta, sem nunca ter entrado numa sala de aula sacerdotal. Além de rei, se torna um profeta, mas acaba servindo uma feiticeira em 1 Samuel 28. Depois nós falamos de Davi, o terceiro exemplo que demos. Salmo 139, verso 23 e 24. Tu que sondas e me conheces, vê se há em mim o caminho do mal. Caráter de Deus. Olha que coisa linda. Que tremendo. Quando nós entendemos a vontade de Deus. Você quer uma pessoa que adulterou, que cometeu, que teve tanta mulher, que arrancou tanta vida como Davi, mas ele soube arrepender na hora certa. Ele soube reconhecer as suas falhas. Em 1 Crônicas 29, verso 10 adiante, ele está dizendo, Deus, quem sou eu para tu lembrar de mim, da minha família? Quem somos nós, verso 14, para dar ao Senhor dinheiro, alguma coisa, se tudo provém de ti? Esse caráter é que faz a transformação da nossa vida. É ele que vai mudar os conceitos da nossa vida. E hoje eu quero te dar um exemplo de caráter. Alguém que reconhece que verdadeiramente Deus é Deus. Eu quero usar uma mulher chamada Madalena. Madalena, de João capítulo 8. Uma prostituta prestes a ser apedrejada. Adúltera. E a Bíblia diz que as pedras estavam postas a lançar por ela. E ela estava merecida mesmo. Porque a lei em Levíticos dizia que a adulta, a mulher pega
em adultério devia ser apedrejada. Mas ninguém adultera sozinho. Cadê o homem? Onde estava aquele homem? Esconderam. É a conveniência. Mas Deus é sincero. Jesus é puro. E você sabe que Jesus, ele desce, ele agacha e começa a escrever no chão com o dedo. Eu já preguei isso alguns anos atrás. Olha que coisa linda. Por que Jesus... Alguns já disseram que Jesus escreveu o Salmo 23. Alguém disse que Jesus escreveu o Salmo 91. E eu sempre digo, eu não sei o que Jesus escreveu, mas eu sei por que ele escreveu. O dedo de Jesus, um dedo de Jesus, tocando no seu pó, porque nós somos pó. Jesus queria que todos soubessem que o dedo de Deus, só um dedo, tocou no pó da terra, que representa a criação do homem. Com um só dedo, ele pode salvar uma alma e o mundo inteiro. Porque ele é santo. E quando ele é santo, não há parte que seja excluída. Nós vamos aprender isso em 1 Coríntios, capítulo 14 adiante, quando nós vamos aprender a orar em línguas, em que nós temos que ser um só corpo. Nós somos um povo com um só Deus. E que nós fazemos parte de Cristo. Os membros mais indecorosos se tornam honrosos pelos membros de honra do corpo. Ele fala das partes íntimas de alguém. Mas a mão esquerda depende da direita, o pé esquerdo depende do direito, e por aí vai, não importa. E se alguém não tem, é para Deus mostrar para nós. Se alguém nasceu com alguma deficiência, é para ele dizer. Nem a deficiência de um homem pode afastá-lo da perfeição que eu vejo na vida dele, porque eu enxergo o homem pela alma e não pelo estereótipo. Jesus escreve ali com seu dedo e todo mundo quer saber o que ele está escrevendo. Ninguém sabe. Por 2 vezes ele faz isso. O dedo de Deus, santo, não tem medo e não tem nenhuma restrição de tocar na sujeira da tua vida. Nesta madrugada eu não sei como você está. Quem sabe você tem vivido uma vida de mentira, quem sabe uma vida de fornicação, quem sabe uma vida dúbia sexual, quem sabe você tem tido vontade de se matar, quem sabe você tem vivido uma vida de calúnias, quem sabe você está guardando mágoa de alguém, quem sabe você não perdoa aquele que te fez o mal, quem sabe você não tem ganhado dinheiro de uma forma lícita, quem sabe você não tem sido fiel na igreja que você congrega com as suas finanças, quem sabe você tem falado mal de pessoas, quem sabe o seu prazer é desejar o mal de alguém. Quem sabe você já não crê em Jesus há muito tempo. Mas Jesus manda ele dizer que o mesmo que tocou como santo naquilo que era real e podre na vida de Madalena, ele continua o mesmo. O Senhor disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que começou pelos mais velhos jogar a pedra. Todos deixaram. E de repente Jesus olha para Maria, e Maria Madalena está de cabisbaixa, ainda chorando, ela não percebe, está preparada, esperando as pedras que doaria, com certeza doeria muito. E Jesus então olha, não foi ela que percebeu que o inimigo havia ido embora, ela não percebeu. Aí Jesus disse: mulher, que deu seus acusadores? Ela olha e não vê ninguém. Eles não te condenaram? Não, então eu também não te condeno. Levanta, vai e não peques mais. É o caráter. Não sejamos repetitivos, não sejamos coniventes ao dizer que a nossa carne é fraca. Há um espírito mais forte que ajuda quem se humilha. Então não importa o teu erro, importa se você está disposto a consertar. E quem sabe você não percebeu, Jesus já botou todos os seus inimigos para correr. Você ainda não percebeu que os seus inimigos já não estão mais com força para destruir a tua vida.
E sabe por que às vezes as coisas não aconteceram? Porque agora vem o tratamento. Quando Deus tira os inimigos que nos acusavam por razão, Deus agora coloca na nossa vida um caráter, uma transformação, para que o inimigo agora perca a razão por segunda vez. Porque agora ele vai entender que Deus não te julgou lá atrás, porque ele sabia do seu presente e muito mais do seu futuro. Maria Madalena é a primeira a estar no túmulo de Jesus. É a primeira a estar lá, chorando. E foi a primeira que reviu Jesus. Foi a primeira a anunciar o avivamento. Jesus está vivo. Então não importa quem você seja, você está no anonimato no seu ministério, você está no anonimato no seu trabalho, você tem sido esquecido por todos, mas Deus tem um propósito na vida daqueles que buscam o caráter. Com certeza Maria nunca mais deve ter cometido, eu tenho plena certeza do que ela havia feito, porque Jesus disse, vá e não peques mais. É o que ela fez. Se tornou discípula. Ela disse, a única maneira de não pecar, eu tenho inclinação para viver uma vida promíscua. A Bíblia não disse, conjectura minha. O que ela fez? Se tornou discípula. Onde Jesus estava, ela estava. Então, quem lavava as roupas de Jesus? Você acha que era ele? Eram as mulheres de Lucas, capítulo 8, verso 1 ao 3, de Madalena, está escrito lá. As 8 mulheres que serviam Jesus com seus bens. Olha que lindo. A melhor maneira de você ter caráter de Jesus, fique aonde ele está. E aonde Jesus está, o dinheiro não chega na frente. É o amor. Aonde Jesus está, não é a porta de emprego que abre primeiro. É a porta da graça. Aonde Jesus está, não é a sua enfermidade física, que é a coisa mais importante de curar. É a tua alma, é a cura na tua alma primeiro. Aonde Jesus está, com certeza, o que vale não é o que você tem, mas o que você se tornou. Então que nós venhamos aprender com Madalena. Primeiro a humildade. Eu pequei. Eu errei, Jesus. Mas eu gostaria de ter uma oportunidade. E vocês vejam na Bíblia que Maria não pede nada. Ela está tão envergonhada que ela não pede nada. Ela não pede Jesus, ela não ergue a sua cabeça, ela está no chão, na lama. Então, meus amados irmãos, mas no coração dela, eu tenho certeza que ela queria viver. Mas ela sabia que ela não tinha direito de pedir a vida. Nenhum de nós aqui somos merecedores por aquilo que temos recebido. Então, faça como Madalena. Quando nós dobramos os joelhos, é para se humilhar. Deus conhece a tua necessidade. Por isso que eu não estou orando aqui para carro, para chave de casa. Não, estou orando aqui para a gente buscar os pilares da vida cristã. Que é o temor que traz a obediência, você já sabe. Que é a sabedoria que traz as escolhas certas. Que é o amor que traz a renúncia. Que é a fé da salvação que traz o desejo de não mais ficar aqui e morar no céu. Eu vou orar por você. Em nome do Senhor Jesus. E não importa o que você fez, eu importa o que você quer fazer daqui para frente. Eu não sei, pastor. Deixa o Espírito Santo dizer para você o que você há de fazer. Como vai acontecer isso? Apenas se humilhe. Apenas diga a Deus quem você é. Não diga quem você não é, porque Ele já sabe quem você é e vai te tratar da forma que você diz que é, mesmo você não sendo o que é. Então se humilhe. Mostre de verdade. Deus, eu sei que o Senhor já sabe, mas eu quero confessar. Eu não sou aquilo que as pessoas pensam que sou. E muito menos aquilo que eu achava que era. Mas eu quero ser tudo que o Senhor determinou que eu seja. Sua vida vai ser abençoada. Deus vai cumprir. Não há nada que você esteja vivendo agora que Deus não pode mudar. Em área nenhuma. Ele ressuscita morto. É porque estamos numa geração mesquinha, egoísta, religiosa, estúpida, insensível, mercenária, conveniente, discriminadora, racista. E aonde as bandeiras denominacionais das igrejas mandam mais do que a palavra, que deve ser a bandeira do Senhor. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por este momento de oração.
nos dê em nós esse temor que Madalena, uma mensagem só, ela se converteu. Às vezes a gente fica por anos, a gente torna pregador e não converte. Está na banda da igreja e não converte. Faz a multidão chorar, mas a si mesmo não chora. E Maria Madalena, uma só mensagem. Bastou uma só. Bastou uma palavra, não peques mais, e acabou. Meu Pai nos deu o caráter de Madalena. Esse temor dessa mulher. Porque, na verdade, esse temor manifestou por causa da gratidão. Porque ela sabia que ela deveria morrer. E se todos nós soubéssemos que nós já deveríamos estar mortos no inferno, ou então mortos andando, perambulando por este mundo, que há muita gente andando, mas que já está morto. A vida espiritual já acabou. Não há mais chance. Por causa de Provérbios 29:1. De tanto o Senhor exortar o homem, o coração dele endurece para que não haja salvação na hora não haja salvação na hora da maldição, na hora do fim, do juízo. Meu Deus e meu Pai. Ela reconheceu que dali para frente a vida não lhe pertencia mais, porque a dela acabava naquele chão, ajoelhada e prostrada, na mira das pedras. Eu sei que Satanás já planejou o nosso fim. Eu sei que há muitas pessoas boas que, usadas pelo demônio, já desejaram o nosso fim. Mas por causa da bondade do Senhor, as pedras ficaram aonde estão. E as que foram lançadas foram tão impotentes que ainda estamos com fé para orar. As adversidades da vida não puderam nos fazer sair da tua presença. Ó meu Deus e meu Pai, eu suplico ao Senhor essa força que vem do Senhor. Porque se o Senhor não entrar em nós, o Senhor disse em João 15:7, que não só a tua palavra deve permanecer em nós, mas nós temos que permanecer em ti. E às vezes temos a palavra, mas não temos o Senhor. E às vezes as pessoas dizem que querem o Senhor, mas não querem a palavra. Nós precisamos do Senhor e da palavra. Por isso, Deus e Pai, que essa semana nós possamos estar refletindo sobre aquilo que somos, para que de fato possamos reconhecer aonde precisamos mudar. Tire a ansiedade do dinheiro, tire a ansiedade do trabalho, porque essas coisas todas são necessárias para aqueles que não conhecem o Senhor, para que aquele que te conhece sabe que o Senhor nunca deixará um servo na mão. Porque o seu Salmo 37, verso 19, disse: o justo até na fome se fartará. Ajuda-nos a ter esta fé, de recompor diante do Senhor, de refazer os nossos conceitos. Perdoa todos os nossos pecados, conscientes e inconscientes, as malignidades, as concupiscências da carne. Todas as vezes que adulteramos no mundo espiritual, que quer dizer, a gente serve a Deus e serve ao dinheiro, serve a Deus e serve ao amor da vida. Quantas mulheres fazem do marido seus deuses? E quantos maridos fazem das suas mulheres as suas deusas? Quantos pais fazem dos seus filhos seus deuses? Porque dizem: a coisa mais importante que eu tenho é o meu filho. Não sabe que estão ofendendo o Senhor. Porque aquele que ama mais o pai, a mãe, o filho, a filha, casa, terra, mais do que a mim, não é digno de mim. Ajuda-nos, meu Deus, a colocar o Senhor como centro da nossa alma. Nós queremos ser referência, nós queremos ser, meu Deus, instrumento do Senhor. Testemunho neste mundo tão sem testemunho. Porque nós temos dito, e Paulo escreve a Timóteo,
na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 7, nós temos que dar testemunho diante dos homens, não só dentro da igreja, mas daqueles que estão do lado de fora, para não cairmos em opróbrio, extrema vergonha. E se nós tivermos o caráter do Senhor, não seremos conhecidos pelo carro que temos, pela casa que moramos, pela posição profissional que ocupamos, mas pela posição espiritual que alcançamos. Dinheiro não salva. Milagres não salvam. Ontem nós ministramos pelo teu Espírito sobre isso. O que salva é testemunho de santidade. São testemunhos, Pai, que constrange as pessoas. Zaqueu subiu numa árvore. E ao ver o Senhor, ele se impactou. Lucas 19 descreve de forma tremenda que quando o Senhor disse, eu vou posar na tua casa, desce daí. O Senhor se convidou, Jesus. Mas em primeira mão, ele logo aceitou, desceu. Primeira coisa, a gente sempre aprende. O Senhor nunca chama quem quer continuar em cima. É quem aceita descer. Aceita se humilhar. E o Senhor entra na casa daquele homem. E quando todos os acusam dos seus erros, como Madalena, estava errado, agiota, defraudou muita gente. Ele disse, Jesus, eu vou dar metade para os pobres e 4 vezes mais a quem defraudei. E o Senhor olha para ele e disse, houve salvação nesta casa. Um só culto, um só encontro. O Senhor já determinou a salvação. Ajuda cada um de nós a começar por mim. Porque eu não posso me esconder atrás de uma credencial. Eu não posso me esconder atrás de um terno, de bíblias, de profecias, de uma obra missionária, porque até o diabo faz obras missionárias. Até o diabo arruma uma maneira. Ele usa o Teleton, ele usa Criança Esperança da Globo, ele usa todos os meios para poder dizer que também é bom, porque ele vem como anjo de luz. Então as obras missionárias não me credencia a ser crente nem ir para o céu, porque elas provêm do Senhor. Bom é só o Senhor, nós somos apenas instrumentos. Mas a qualquer momento desafinamos, e quando estamos desafinados, já não há mais propósito do Senhor na nossa vida. Por isso, meu Deus, eu abençoo a todas essas pessoas. Agradecido a todas que têm abraçado a causa missionária. Dessas vidas, dessas almas, dessas crianças. A nossa obra, meu Deus, é grande, mas maior é aquele que nos confiou. Ela é grande não porque somos grandes, mas porque o Senhor, meu Pai, tem pressa. O Senhor está às portas e eu não tenho dúvida. Os sinais estão dizendo, o tempo do fim está próximo. Nunca houve tanto descasamento, nunca houve tanto divórcio, separação, nunca houve tanta proliferação do homossexualismo, da legalização do LGBT, nunca houve tanta propagação da liberação das drogas. A América já tem estados inteiro que a maconha é comprada livremente. Estamos numa geração, meu Deus, em que pais estrupam filhas, mães matam suas filhas por causa de um homem, de um amante. Estamos numa geração em que os filhos estão matando os pais. Estamos numa geração, meu Pai, em que crianças já estão, meu Deus, tendo intimidades sexuais dentro de uma escola primária. Estamos numa geração em que os pais estão vestindo os meninos de menina e vestindo menina de menino. Porque diz que isso não é nem doença, isso é uma genética. É o final dos tempos, Pai. Terremotos têm acontecido aí, desastres para todo lado. Não é a meteorologia que vai mal, não. Não é porque a geleira do Ártico está derretendo. Tudo isso era a propósito. Se o homem diz que somos nós, que é emissão de gases, que é os carros poluentes, isso é só um detalhe. Porque a tua palavra tem que cumprir. Seja pelos carros poluentes, seja pelas indústrias, ou seja, meu Deus, por algum sinal que está acontecendo debaixo da terra.
A sua palavra não volta vazia, o Senhor não mente. Nós estamos vendo, meu Pai, que nessa geração a gente não vale mais pelo que é. Nós somos olhados pelo que temos. A igreja intitula o pobre um miserável. Tem igreja que, se não fizer a campanha para todos prosperar, a pessoa está debaixo de um karma. E o Senhor chamou de melhor profeta, maior, um homem que não tinha nem casa para morar, morava no deserto, João Batista. Não servia nessa geração, porque ia ser chamado endemoniado, miserável, mendigo. Qual dos profetas do Senhor deixou casa? Eu não sei, porque a Bíblia não descreve e não tem lugar nenhum em Israel. Nenhuma excursão. Essa é a casa de Samuel. Essa é a casa que morou Elias. Essa é a casa que morou Moisés. Esta é a casa que morou Eliseu. Esta é a casinha de Jesus. Mostra meia dúzia de tijolo e judeu vende a mãe e não entrega. E faz um turismo falso. E as pessoas ficam adorando. Adora pedaço de pau, adora tudo que tiver. O Senhor é Deus de vivos, o Senhor é Deus de gente, o Senhor é Deus de pessoas. O cajado de Moisés pode ter aberto o mar morto, o mar vermelho. Mas ninguém sabe onde ele está. O que seria mais importante? Trazer um pedaço da roupa de Herodes? Trazer um pedaço da roupa de Pedro? Trazer um pedaço da arca de Noé? Ou o cajado de Arão, de Moisés? Cadê a arca da aliança? Cadê o vaso de ouro com maná? Cadê as tábuas do mandamento? O Senhor não quer que objetos sejam adorados. Adorado é o Senhor. Porque o Senhor não é místico. O Senhor não distribuiu patuá para ninguém. O Senhor não pediu que os crentes usassem roupas diferentes, a não ser que todos fossem decentes. Porque o Senhor não traz uniforme a ninguém, mas transforma o caráter. E esse caráter não é o espelho que diz que a minha roupa está boa, é o meu caráter que diz que a roupa que estou vestindo não condiz com a posição cristã que vivo. Por isso temos aí, meu Deus, igreja para todo gosto. Mulheres em que a calça tem que botar óleo para entrar. A blusa é meio peito para fora, meio para dentro. As outras é o tamanho da saia arrastando no chão, que é a santidade. É o cabelo comprido, a outra é o véu. E por aí vai. Madalena não teria lugar nessa igreja. João Batista não teria lugar. Eliseu não teria. Elias não teria, muito menos Moisés. Paulo não teria, era muito ignorante. Não teria lugar. Porque hoje, meu Deus, as pessoas não estão indo buscar o Senhor para ter um caráter novo. É para terem sorte melhor. É para terem qualificações melhores, mais apuradas, para prosperarem e se posicionarem no mundo business, no mundo do empreendedorismo, de uma forma melhor do que estão. Estão indo, meu Deus, porque querem ser felizes num casamento quando não fazem por onde dentro de casa. Precisa de geladeira, precisa de fogão para se casar. Mas Rebeca, quando casa, quando Isaac e ela se encontram, vão para a tenda de Sara. Não tinha uma lua de mel cheio de onda. O amor, o princípio era melhor. A valorização, o seu valor era maior do que as coisas, os convidados. Até porque o Senhor disse que quando nós fizermos uma festa, nós não devemos convidar os amigos, os ricos, mas sim os aleijados, os cegos, os mudos, os mendigos, os mancos, os pobres. Eu gostaria de ver, até na minha própria casa, uma festa em que os convidados não fossem os meus amigos, mas tivesse lá um monte de andarilho de rua. Alguém vai dizer, não faça isso. Você vai botar um estrupador dentro da tua casa. Então vai botar dentro da tua casa um ladrão.
Você vai levar para a tua casa carrapato, enfermidade, doença. Mas não foi isso que o Senhor pregou. Vivemos um mundo diferente, Pai. O mundo é diferente, mas o Deus é o mesmo. Então nós clamamos o Senhor. Aonde estão nossas falhas? Aonde estão os nossos erros? Ajuda-nos a melhorar. Ajuda-nos, meu Pai, a terminar esse ciclo de vida velha e começar um ciclo de vida nova. Perdoa os pastores do Brasil, a começar por mim. Perdoa os líderes das igrejas do mundo inteiro. O Covid está piorando. As pessoas já não estão nem respeitando mais. Já não aguenta mais ficar em casa, mas está piorando. Se quando começou houve todo mundo atranqueado, porque agora está todo mundo vivendo como se não existisse. Morte em massa, meu Deus, vai acontecer por aí. Miséria, está aí mostrando. As farmácias estão tudo sendo assaltadas porque elas não têm segurança. Supermercado não, tem segurança na porta. Mas os pequenos estabelecimentos estão sendo assaltados. Porque tem pessoas que não estão recebendo R$600. Tem pessoas que não têm mais nada para comer em casa. O que será agosto, setembro no Brasil? Ou no mundo inteiro? O que será? Então, meu Deus, eu quero encerrar esta oração e pedir ao Senhor que nós tenhamos essa decisão que foi de Madalena. A gratidão foi dela. A decisão de perdoar veio do Senhor. Então nós queremos agradecer pela oportunidade. A oportunidade que o Senhor nos dá de aceitar a sua proposta. Vai, não peques mais. E aí dedicar ao Senhor como gratidão, não palavras, mas atitudes de vida, andar e seguir por onde tu estás. Seguir aquilo que lemos ontem, João, capítulo 12, verso 26, adiante. Aonde o Senhor está, diz o texto, o meu servo também estará. Guia-nos, ó Deus. Guia-nos, dirija-nos, seja nos cultos que vamos ouvir, seja nas casas que vamos visitar, seja na mesa que vamos compartilhar, seja o dinheiro que vamos ganhar, o dinheiro que vamos gastar, seja o que vamos adquirir ou o que vamos abrir mão, seja onde decidimos viajar ou onde decidimos ficar, seja o estilo de roupa a vestir, seja o estilo de igreja a servir. Dirige a nossa vida e nos encha, meu Senhor, desta presença triuna, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado. Mais uma vez, está abençoado este povo, hoje para todo sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe as suas vidas aí. Beijo no coração.